Meus queridos irmãos, vamos refletir o Evangelho do 22º domingo do tempo comum. O tema da palavra de Deus deste domingo será, com certeza, em todas as celebrações, a humildade. Jesus foi convidado em um dia de sábado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E Jesus, ao chegar àquele banquete, ele ficou observando, próprio da sua sabedoria. E ele percebeu a disputa pelos primeiros lugares. Com certeza ele percebeu que até havia na disputa algumas pessoas que eram humilhadas diante da situação, porque alguns buscavam ocupar os lugares de destaque. Então Jesus, no Evangelho, ele chega a dizer: quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado. Meus queridos irmãos, falar sobre a humildade em uma sociedade como a nossa não é coisa tão fácil. Uma sociedade em que a luta pelo poder, a luta de classe, está bem presente e arraigada no íntimo do coração dessa mesma sociedade. Nos ambientes de trabalho, muitas vezes até mesmo no ambiente da própria família, a busca pelo primeiro lugar, a busca pela atenção maior daqueles que governam, daqueles que têm uma posição social mais elevada. Então, nosso Senhor diz para nós que o caminho para o reino de Deus é o caminho da humildade. É claro que nós, se fôssemos fazer uma reflexão bem detalhada do Evangelho de hoje, seria um verdadeiro tratado sobre a humildade que se contrapõe à soberba. Assim começa a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, quando Deus diz aos nossos primeiros pais para não provarem do fruto da desobediência. Mas a serpente convence nossos primeiros pais. E como ela convence? Ela diz: olha, se vocês provarem, vocês vão ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Então veja, logo eles obedecem à serpente e desobedecem a Deus, buscando ser iguais a Deus. Então aqui está a soberba. Então nosso Senhor, ele percebe como a soberba está presente na natureza humana, fruto do pecado original. Então ele diz: olha, quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado. É claro que nosso Senhor vai, ele próprio, viver tudo aquilo que ele pregou. Não foi o que ele viveu. O Verbo de Deus, ao assumir a natureza humana, já escolheu não os palácios reais, mas escolheu uma mulher pobre, humilde, lá do fundo do Império Romano, num distritozinho ou num povoadozinho chamado Nazaré. Chegam a dizer no Evangelho, em forma de interrogação: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, alguma coisa que preste? Tão simples era aquele povoado, tão pobre, desprezado pelo Império Romano. Então o Verbo de Deus, ao assumir a natureza humana, já escolhe uma mulher humilde, simples, e num lugarejo simples, humilde,
lá nos fundos do Império Romano. Quando nosso Senhor nasce entre os animais, dentro de uma cocheira e dentro de um coxo, o lugar que se colocava o capim para o animal se alimentar. Tudo humildade. E nosso Senhor passa toda a sua vida histórica, os 3 anos de sua vida histórica, junto aos humildes, acolhendo os humildes e fazendo bem a todos, anunciando a palavra, curando, ressuscitando, dando vida, dando esperança aos humildes que viviam à margem. Então, nosso Senhor agora, Ele diz para nós aquilo que Ele fez na Quinta-feira Santa. Tomou uma toalha, uma jarra com água, curvou-se diante dos pés dos seus discípulos e lavou-lhes os pés. Deus lavando os pés de sua própria criatura. Olha a humildade de nosso Senhor. Julgado, mas humildemente no silêncio, não tinha cometido crime algum, julgado, condenado, em silêncio, levado para o Calvário, em silêncio, diz o Evangelho que recebeu até cusparadas no rosto. Olha a humilhação de nosso Senhor. Recebendo cusparadas na face, humilhado. E no Calvário, crucificado, quando é erguido na cruz, a sua palavra de amor, de simplicidade, de humildade, de profunda humildade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos, o convite de Deus, nosso Senhor, a nós, é exatamente para que nós busquemos, sim, o primeiro lugar, mas o primeiro lugar não o lugar da arrogância, o lugar do desrespeito humano, o lugar que humilha os demais, não. O lugar da simplicidade, do esvaziamento pessoal, não buscar os primeiros lugares, não buscar os aplausos, não buscar as honrarias, não buscar as palavras de elogios, não. Porque o reino de Deus é feito da simplicidade. É importante, meus irmãos, minhas irmãs, que a pessoa que é arrogante, soberba, ela procura os primeiros lugares e quem busca os primeiros lugares é capaz de passar por cima das outras pessoas, humilhar as outras pessoas para ocupar o lugar de destaque e se colocar acima das demais. Então, o soberbo, para ele, não tem lugar no reino de Deus. A pessoa soberba, ela se acha muito dona de si, superior a todas as demais pessoas, seja no ambiente familiar, seja no trabalho. A pessoa soberba, você não encontra nela sinais de humildade. Ela é sempre superior a você. Até mesmo o jeito de tratar você é sempre de superioridade e humilhando você ou humilhando as demais diante das outras pessoas. Então, quem quer seguir o reino de Deus, faz uma avaliação de consciência no silêncio, na oração, na simplicidade, pedindo a Deus um coração humilde, simples, para viver melhor a palavra de Deus, ou melhor, viver a palavra de Deus. Então, procurar o caminho da humildade. Cada um de nós deve lembrar de onde veio, de onde nós viemos, da simplicidade, da humildade. Cada um de nós olhe para a existência de sua própria família, de onde nós viemos, de homens simples, de uma mulher simples, trabalhadores,
E mesmo que tenham tido alguns pais, tenham tido alguns bens materiais, e alguns tenham nascido já em um ambiente muito abastecido economicamente, mas tem que reconhecer a fragilidade humana. Olha de onde nós viemos, da fragilidade humana. Nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, vasos de barro que se quebra e com muita facilidade. Não tem por que arrogância, não tem por que prepotência. Então, procura o caminho da humildade e do respeito humano às pessoas que nos rodeiam. É este o convite de nosso Senhor neste domingo da Palavra de Deus. Então vamos trabalhar com simplicidade, com mansidão. E vamos aprender com nosso Senhor, que lavou os pés dos seus discípulos. Na simplicidade, na humildade, o Criador lavando os pés de sua própria criatura. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus abençoe você. A palavra de Deus abençoe sua casa, abençoe sua família e, acima de tudo, a palavra de Deus dê a você um coração simples, humilde. Lembremos-nos da palavra de Deus. Quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.